Agora nós vamos para a nossa correção de história. Então, vamos lá. Lá na página número 2, vocês tinham que colar, né? Vocês tinham que procurar imagens sobre o campo, 2 imagens, para colar e depois criar uma legenda, certo? Na página seguinte, o avô do Urbano explicou ao neto algumas características que identificavam o campo como espaço único. Então, vocês tinham que assinalar quais eram essas alternativas. Então, é um espaço onde estão concentradas populações tradicionais, espaço onde se produzem alimentos e matérias-primas e espaço onde estão as áreas de conservação ambiental. O que nós temos de errado nesta frase? Onde está localizada a prefeitura? Não, a prefeitura fica na cidade. E aqui, espaço onde está a maior parte dos serviços do município? Também não, fica na cidade, certo? Então, questão número 3. No passado, com a fundação das cidades, o campo passou a ser visto como espaço onde eram produzidos os alimentos. E hoje em dia, essa visão ainda se mantém? Não, né? O campo ele foi se modificando com o tempo. Ele ampliou noções sobre a função de utilização de novos equipamentos. Ele tem uma ligação maior com a cidade, né? As pessoas plantam, levam para a cidade para vender. Então a ligação ficou mais, o campo e a cidade eles ficaram mais ligados. Nós precisamos, nós que moramos na cidade, nós precisamos muito do campo para a gente sobreviver, porque de lá é que vem grande parte, a maior parte do que nós ingerimos, certo? Então, antigamente não, como antigamente o campo era bem maior, as pessoas se concentravam e moravam no campo. Depois que as pessoas passaram a morar na cidade. Então, o campo ele ficou diferente, né? Essa visão ficou diferente do campo e da cidade. A questão número 4 é uma questão individual, porque vocês tinham que ver se vocês são descendentes, qual a cultura que vocês são descendentes, né? Então, é uma questão individual. Aí nós temos a questão número 5. Ao longo da história, o campo foi utilizado para diferentes finalidades. Então, desde o início, o campo foi utilizado para diferentes finalidades? Sim, né? O campo é um espaço para habitação, coleta de recursos naturais que são feitas pelos povos nativos e os povos tradicionais. O campo é um espaço usado para a produção agropecuária, o extrativismo, como nós já falamos, dos recursos. O campo, hoje em dia, ele é muito utilizado também para quê? Como um espaço de lazer. Então, olha quantas finalidades o campo tem, né? Ele tinha algumas e foi acrescentando com o passar do tempo. E se a gente comparar as cidades de Rio Claro e São Paulo, o Urbano percebeu, quando ele fez essa comparação, que o campo passou por muitas transformações, né? Então, quais ações influenciam as transformações? Quem é que faz essas transformações? Então, quem faz essas transformações são nós mesmos, seres humanos, as ações humanas, e também existem as ações naturais, né? A natureza, ela também pode fazer uma transformação de um lugar que antes tinha muita água e hoje em dia não tem mais, ou um local que não tinha água e aí conseguiu se modificar. Então, nós temos ações naturais e ações humanas. E no passado, qual era o tamanho ocupado pelo campo? Ele era um pequeno espaço ou um grande espaço? Nós já vimos, o campo antigamente ele tomava conta de quase toda a região. Então, ele eram grandes espaços, certo?
E atualmente, o espaço do campo tem as mesmas características que apresentava no passado? Não, as características mudaram, né? Atualmente, o campo, a cidade, na verdade, se tornou maior que o campo. A grande maioria das cidades são maiores que o campo, mas existem municípios que o campo ainda é maior? Sim, existem alguns municípios que continuam com o espaço do campo maior que o espaço da área da cidade. Então, mas no nosso país inteiro, a grande área é de municípios com a cidade maior que o campo. E com o passar do tempo, a importância do campo para a cidade sofreu transformações? Então, eu espero que vocês tenham colocado que sim, que sofreu transformações, né? Porque o campo, além dele fornecer os alimentos que nós já vimos, ele passou a ter o quê? Uma área para lazer. As pessoas vão para o campo para praticar o lazer, o ecoturismo. Lembra do ecoturismo que nós vimos? Então, o campo passou a fazer parte atualmente também como lazer. E depois, para finalizar a nossa lição, vocês tinham que recortar e colar algumas imagens. Então, a questão número 7, também da página número 5, é individual, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar para a Pro, para a gente tirar essa dúvida da cabecinha. O que não pode é ficar com dúvida. Tem que entender toda a matéria. Combinado? Até mais! E já já a gente volta.